Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e eu vou abordar aqui nesse vídeo como que se faz a formação de preço no enquadramento fiscal simples nacional, né? Quando a empresa está enquadrada dentro desse sistema tributário no qual ela só recolhe um tipo de imposto, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui numa introdução e nos dados desse exemplo. Então, como o Simples Nacional é um enquadramento no qual todos os impostos são aglutinados em uma única alíquota e o valor dos impostos sobre vendas é calculado utilizando esta alíquota multiplicando sobre o valor da receita bruta de vendas, fica muito mais fácil de calcular o markup e o preço de venda dos produtos, mercadorias e serviços de empresas que fazem parte deste enquadramento fiscal. Então vamos a um exemplo para ficar mais prático e fácil o entendimento. A empresa Delta, que comercializa componentes de borracha para indústrias automobilísticas, incorreu nos seguintes custos e despesas durante o mês de março de 2011. Então eu tenho aqui mão de obra direta 40 mil, materiais indiretos 3 mil, seguro galpão fábrica 800, ações de marketing 3 mil, matéria-prima 50 mil, depreciação das máquinas 400, salário administrativo 25 mil, comissão de vendas 9 mil. Então, sabendo que a empresa está enquadrada no sistema de tributação Simples Nacional e que sua alíquota do Simples Nacional é de 11,61% com base em seu faturamento, calcule o preço de venda unitário desse determinado produto, sabendo que a empresa produziu 20 mil unidades e deseja obter 25% de lucro sobre a receita bruta. Depois efetue a montagem da demonstração do resultado do exercício pelos sistemas de custeio por absorção e variável direto, considerando que toda a produção foi vendida. Então, primeiro passo, cálculo do markup. Deixa eu mudar aqui para o Excel, que é onde que a gente vai estar resolvendo aí os nossos exemplos. Primeira coisa aqui é estar calculando o markup nesse campo aqui, ó. Então eu tenho, né, os tributos que são pagos por essa empresa aí que está na faixa de 11,61% sobre o valor das vendas e o lucro desejado dessa empresa. Então eu preciso calcular o markup. Qual que é a fórmula do markup, né? Eu preciso pegar o valor de 1 menos o que eu vou embutir no preço de venda. E o que eu preciso embutir no preço de venda? Os tributos, né, que essa empresa paga e a margem de lucratividade que ela deseja. Aqui, ó, o lucro desejado em percentual. Como que eu faço isso aqui no markup? Ó? Então eu vou fazer 1 menos o 11,61, né, os tributos sobre vendas. Então eu digito em forma percentual 0,1161 menos 0,25. Ok? E aí eu chego no valor que eu desejo. Toma cuidado que aqui, ó, tem um detalhe, né? Se você for somar primeiro os dois, né? Aqui tem várias maneiras de fazer a conta. Parece um detalhe bobo, mas tem gente que acaba se perdendo por besteira, né? Eu posso somar os dois primeiros aqui e fazer 1 menos o resultado disso. Então aqui, se eu fosse fazer isso, né? Eu teria que ter um parênteses aqui, ó. E aí eu estaria somando esses dois, né? E fechando parênteses. Então eu resolveria dentro do parênteses primeiro, depois eu faria a conta aqui. Então toma cuidado, né? Simples indicação, mas tem gente que acaba se perdendo. Então eu vou pegar o 1, aqui não tem esse percentual, vou tirar o 11,61 e vou tirar o 25%. Como a gente está usando o Excel, eu acabei de falar que você precisa fazer na máquina de calcular dessa maneira. O Excel entende tudo sob a forma decimal, tá? Então, apesar de ele estar aqui aparecendo em formato percentual, ele está fazendo a conta, né, em decimal. Isso aqui é simplesmente a formatação, né? Você tem esse campo aqui, ó, para formatar. Se eu apertar aqui o formatação decimal, ó, ele vai transformar os números em decimais. Tá? Mas ele entende sempre para fazer as contas em decimal, diferente de uma máquina de calcular que ela não entende, né? Se você tudo que você digitar em qualquer máquina de calcular, ela vai estar entendendo que aquilo é decimal e não percentual. Percentual não existe, né, para máquina de calcular, é mera indicação. Então toma cuidado se você estiver fazendo isso aí manualmente para não incidir nesse erro, ok? Agora, eu preciso separar aqui para o custeio por absorção
quem é custo e quem é despesa, né, para eu depois conseguir estar montando aí a demonstração do resultado. Na verdade, esse pedaço aqui eu nem precisaria nesse momento, né? Porque nesse momento eu preciso descobrir quanto que a empresa gastou para fabricar esse produto. Gastou no geral, custo e despesa. Bastaria eu somar tudo que tem aqui, ó. Se eu fizesse a soma, eu já teria o valor total, dividiria pela quantidade produzida e chegaria no gasto unitário. Mas aí eu já faço esse atalho aqui, ó, para ajudar na hora que eu for montar a demonstração do resultado, já vai estar mastigado, fica mais prático, pelo menos eu acho, tá? Então vamos lá, vamos classificar aqui quem que são os custos variáveis primeiro. Então, custos variáveis, voltando aqui em cima um pouquinho, ó. Mão de obra direta é custo? É porque está ligado diretamente ao produto. Variável, sim, se eu produzir mais, eu preciso de mais mão de obra, produzir menos mão de obra direta, né? É aquela que está envolvida com o processo produtivo. Nesse caso aqui a empresa faz artigos de borracha, então aquelas pessoas que trabalham produzindo esses artigos de borracha que são considerados mão de obra direta. Materiais indiretos. Materiais indiretos também eu posso considerar um custo variável, por quê? Material indireto é aquele tipo de material que eu uso em uma quantidade muito pequena e que eu não consigo calcular exatamente quanto que eu gasto por produto, né? É muito relativo. Então, pegando um exemplo para ficar bem fácil de entender, se eu estivesse fabricando cadeiras, né, e essas cadeiras fossem rebitadas ou parafusadas, o parafuso seria esse material indireto. Então, não vale a pena eu contar quantos parafusos eu gasto por cadeira, pegar o quanto eu paguei num lote de parafusos para depois calcular, né, quanto que custa cada um deles. Daria muito trabalho, eu teria que pegar uma pessoa da empresa para fazer isso, e essa pessoa é remunerada e eu estaria pagando, né, o custo acabaria saindo mais alto pelo valor que o parafuso representa dentro do custo total de uma cadeira, tá? Então, material indireto é isso. Então, nesse caso aqui, material indireto também, ele é variável, porque se eu produzir mais, eu vou usar mais desse material indireto, se eu produzir menos, eu vou usar menos, né? E ele é custo porque ele está ligado diretamente ao produto, tá? Continuando aqui, seguros do galpão de fábrica, ele é um custo, mas ele é fixo, né? Então, se eu produzir mais ou menos, não vai mudar o valor do seguro. Então, não entra nessa conta porque aqui eu estou separando só os custos variáveis, tá? Ações de marketing é despesa, não entra aqui. Matéria-prima, sim, matéria-prima é custo, né? Está relacionado diretamente ao que eu estou produzindo e é variável. Quanto mais eu produzir, mais eu preciso de matéria-prima. E vice-versa, né? Quanto menos eu produzir, menos matéria-prima eu preciso. Depreciação de máquinas é um custo, mas é fixo, ele não muda. Pessoal do salário do pessoal do administrativo é uma despesa e comissões de venda também é uma despesa. Então eu tenho um valor aqui, ó, de 93 mil de custos variáveis, ok? Então 93 mil custos variáveis. Agora o meu custo fixo, quem são os custos fixos? Bom, já utilizei mão de obra, materiais indiretos, seguro do galpão é um custo fixo, né? Então está relacionado ao processo produtivo, mas não varia de acordo com a quantidade produzida. E a depreciação das máquinas, né? A depreciação também é um custo, porque está relacionado com o processo produtivo, é máquina, né? Eu preciso da máquina para fazer meus artigos de borracha aqui nessa empresa. E é fixo porque, independente da quantidade que eu tenho, ele não vai mudar o valor da depreciação. Okay? Então eu tenho esses dois. Despesas administrativas, eu tenho aqui o salário do pessoal administrativo, certo? Só tenho ele, né? Não tenho mais nenhum. E aqui, despesas com vendas, eu tenho ações de marketing, que foram os dois itens que sobraram, e comissões de venda. Ok? Eu tenho um total aqui, ó, faço um autossoma, né, para ele puxar o total, 131.200. Só para conferir se por acaso eu não esqueci ninguém aqui, né, na hora de classificar ninguém daqui, ó, é só eu fazer uma soma disso aqui, ó. A hora que eu marco no Excel, né, todo mundo aqui, ó, tem um campo aqui no cantinho, ó, que ele dá a soma automaticamente. Eu não preciso nem colocar fórmula aqui, né? Só para checar. Então deu 131.200, 131.200 aqui também, ó.
Você viu que bateu, ou seja, é uma maneira de eu conferir, né? Porque às vezes você está fazendo isso manualmente, você pode esquecer de alguém aqui dessa lista, né? A hora que você pegou essa lista, o que a gente fez? Na verdade, a gente só subdividiu ela em alguns grupos, né? Então, de repente você pode ter esquecido de colocar alguém ou ter colocado alguém duas vezes, né? Ter colocado alguém em custo variável, em custo fixo, né? E aí você tem que encontrar quem que você colocou duas vezes e colocou errado e classificar corretamente. Então é uma maneira de você verificar se você fez essa classificação correta, tá bom? Então, bem fácil isso aqui. Bom, vamos continuar aqui, ó. Segundo passo, calcular o preço de venda. Como a gente está calculando o preço de venda para o custeio por absorção, ele vai pegar todo o valor que foi gasto, né, independente se é custo ou despesa, eu vou juntar todo mundo e vou, né, fazer a divisão pela quantidade produzida para saber quanto que foi o gasto unitário de todo mundo. Então eu vou fazer 131.200 dividido por 20.000. Eu tenho um valor aqui de 6,56 por unidade, ou seja, para cada unidade produzida eu gastei, essa unidade teve um gasto total aqui de R$ 6,56, tá? Então esse foi o nosso valor. Lembrando, né, custeio por absorção, ele pega tudo que a empresa gastou, independente se é custo ou despesa. É fácil aqui, né, não tem muita dificuldade em fazer esse tipo de relação. Então, somo tudo que a empresa gastou e divido pela quantidade produzida para descobrir o custo unitário total. Por isso que eu falei que não tinha necessidade de separar aqui num primeiro momento, né? Bastava eu somar tudo isso aqui e fazer a divisão, que eu já tinha o custo variável total, né? E custo unitário variável total, e aí logo na sequência eu já posso fazer o preço de venda, pegando o valor do gasto variável unitário e dividindo pelo valor do markup que eu calculei aqui em cima, ó, de 63,39%, tá? Aqui tem alguns detalhes, então vamos lá. Ó. Se você estivesse calculando isso numa máquina convencional, então vamos lá. Ó. Voltando aqui, 6,56. Dou Enter aqui na minha HP. Opa, tá fora de foco aqui para você, perdão. 6,56. Dei Enter aqui na HP, né? E aí eu preciso fazer dividido pelo markup aqui. O markup deu 63,39%. Então, quando eu faço aqui no Excel, né, simplesmente eu peguei aqui os 6,56, né, eu faço através de fórmula, digito mais ou igual, né, eu digito mais, não tem importância, 6,56 dividido, a dividido é a barra, né, e clico em cima aqui das quantidades, ó, ele já vai pegar os 20.000, né, fazer 6,56 dividido perdão, 6,56 dividido pelo markup, né, que é 63,39. Como o markup está em percentual aqui, lembra que eu falei que o Excel automaticamente converte isso em decimal e faz a conta certinho aqui para você. Ó. O valor de venda vai dar 10,35. A gente já vai falar sobre esse arredondamento aqui. Ó. Mas agora aqui não é uma máquina de calcular, que você teria que fazer a conta, você teria que digitar em decimal. Né? Então você teria que digitar aqui, ó, 0,63, quanto que é que eu não me lembro? 6339. 6339. Então 63,39% na máquina de calcular é 0,6339. E aí sim eu faço a divisão. Então dei um número grande aqui, ó. Como nós estamos trabalhando aí com o valor de venda e a nossa moeda tem duas casas depois da vírgula, então a gente vai ter que fazer o arredondamento. Então a máquina pode fazer isso para você. Então se você utilizar essa função aqui no qual você aperta o F, né, o laranjinha aqui, e apertar o 2, você está dizendo para ela deixar só duas casas depois da vírgula. Então ela já vai fazer o arredondamento automaticamente aqui para você, 10,35, ok? Agora aqui no Excel, ó, se eu fizer o arredondamento usando esse atalho aqui, né, para estar colocando só duas casas depois da vírgula, ele arredondou aqui visualmente. Né? Mas ele ainda, se eu continuar fazendo algumas contas aqui, ele vai estar utilizando todas as casas depois da vírgula, tá? Então aqui
nós precisamos aplicar uma função de arredondamento no qual ele vai ignorar, ele vai fazer o arredondamento para 10,35 e ele vai usar o valor de 10,35 para as próximas contas, né? Porque não tem muito sentido a gente não utilizar os outros números depois da segunda casa, porque, como eu disse, né, a moeda nossa tem duas casas depois da vírgula, então não faz muito sentido a gente está utilizando todas essas casas. Lógico que com esse arredondamento a gente vai ter algumas pequenas diferenças na hora que a gente apurar o resultado lá jogando na demonstração de resultado, tá? Mas vai ser irrelevante. Então, se você estivesse fazendo a conta na máquina, deu 10,35 e aí você fosse anotar, né, você anotaria lá 10,35 e para continuar a conta você teria que zerar a máquina e digitar 10,35 para fazer alguma outra conta. Por quê? Porque sua máquina também iria utilizar todos os números que apareciam aqui. Então, quando você aperta a função F2, F4, F5 para arredondar, ela arredonda no visor, mas ela continua utilizando esses números nas demais contas, tá? Então, toma cuidado com esse detalhe aí para não se confundir, achar que está fazendo errado, que o resultado não bate com o da apostila, tá? Porque pequenas diferenças assim é tudo em função de arredondamento. Então, fique atento a isso para você acabar não se confundindo aí, achando que está fazendo errado, ok? Então, voltando aqui para o Excel. Vamos arredondar esse número aqui para não ter problema. Então, aqui, ó, eu vou acrescentar uma função que chama arred, A-R-R-E-D. Eu abro um parênteses aqui, ó. Então, vou manter a fórmula, coloco ponto e vírgula e vou colocar duas casas depois da vírgula, tá? Ela chama arred, eu vou mostrar ela aqui do lado para ficar mais fácil de você entender, ó. Então, se eu apertar o formulário aqui, ó, o F de X, e vai abrir essa caixa de texto aqui no qual aparecem os formulários, coloca aqui tudo e vai lá no arred, procura que está em ordem alfabética, ó, arred. Aí você clicando aqui, ó, ele vai mostrar para você número. Aí você vai colocar o campo que você quer que arredonde. Por exemplo, aqui, ó, já está arredondado, mas eu vou colocar aqui, ó, o C25, eu quero que arredonda. Aí ele, número de dígitos, a hora que você coloca nesse campo, ele mostra aqui, ó, para você, ó, é o número de dígitos para o qual deseja arredondar números negativos não arredondados para a esquerda da vírgula, decimal e zero para inteiro mais próximo. Então você coloca aqui quantas casas depois da vírgula você deseja que sejam utilizadas arredondando, tá? Nesse caso aqui seria 2, eu colocaria 2, né? Ele daria lá os 10,35. E a partir de agora ele vai usar somente 10,35 para as contas, tá? Ele não vai usar 10,34, todo aquele monte de número que tinha antes, ok? Então, a partir desse momento não tenho mais problema nenhum, ok? Então, deixa eu dar uma diminuída aqui para ficar enquadrado no zoom, para você conseguir enxergar um pouquinho melhor. E agora eu já tenho o valor do preço de venda, basta eu apurar o resultado aqui e conferir se o imposto que eu embuti e a margem de lucratividade que foram embutidas aí no preço de venda vão ser atingidas quando eu vender toda essa produção aqui de 20 mil unidades, ok? Então, terceiro passo, apurar o resultado. Então, vamos apurar o resultado aqui, ó. Valor da receita bruta de vendas. Então, eu vou colocar o valor de vendas, eu vou colocar aqui 10,35. Se você estiver fazendo isso na máquina, você vai digitar 10,35 e multiplicar pela quantidade que foi produzida, que foram as 20 mil unidades. Então, 10,35 vezes 20 mil unidades, eu tenho um valor aqui, ó, de 207 mil reais de receita bruta de vendas, ok? Bom, essa empresa aqui faz parte do Simples Nacional, então eu tenho que calcular 11,61% do valor de 207 mil. Então, 207 mil vezes o 11,61% dos impostos, ó, eu vou ter um valor aqui de 24.032,70, ok? E aí, pegando o valor das vendas menos os impostos sobre vendas, eu tenho o valor da receita líquida de vendas de 182.967,30, ok? Aí, custo das mercadorias vendidas. Bom, eu fiz aquele primeiro quadro lá
falando que isso facilitaria na hora de montar, e realmente vai facilitar. Quem são os custos das mercadorias vendidas? Vou aqui no quadro, ó, eu só quero o custo, tá? Então eu vou pegar o 93 mil de custo variável mais o custo fixo de 1.200. Então eu tenho um total aqui, ó, de 94.200. E aí eu pego o valor da receita líquida de vendas, retiro o custo das mercadorias vendidas, né, 182.967,30 menos 94.200, eu tenho o valor de lucro bruto de 88.767,30. As despesas operacionais são as somas das despesas administrativas e das despesas comerciais. Despesas administrativas, já deixei aqui no quadro, ó, simplificado, então é só pegar o valor 25 mil, e as despesas comerciais eu também já deixei separado aqui no quadro, ó, 12 mil reais. Então eu tenho aqui, ó, administrativas 25 mil, despesas comerciais 12 mil reais. Total das despesas operacionais 25 mil mais 12 mil, 37 mil. Agora eu pego o valor do lucro bruto e retiro as despesas operacionais, ok? E aí eu tenho o valor de 51.767,30. Essa empresa gostaria de ter uma margem de lucratividade de 25%. Então, vamos conferir se isso foi atingido. Como que eu faço? Eu vou pegar aqui o valor dos 51.767,30 e vou dividir pelo valor da receita bruta de vendas de 207 mil. Então eu cheguei aqui em 25,01%. Esse 0,1% é em função do arredondamento do preço de venda que a gente acabou ignorando, né? Os 10,34, 6, 7, né? Aquele monte de número que tinha. Então, a partir do momento que nós fizemos o arredondamento para 10,35, ele acabou impactando aqui numa pequena diferença que é relevante, né? 0,01% é um valor bem inexpressivo, né? Bem pequeno. Então, normal isso acontecer, não tem problema nenhum. Se nós tivéssemos utilizado aqui, ó, o valor redondo, né, dos 10,34, né, iria dar exatamente redondo esse valor de 25%. Então eu vou mostrar aqui para você, ó, vou tirar a função de arredondamento dos 10,35 para você ver como vai bater certinho os 25%. Vai dar exatamente os 25%. Ó. Então, os 207 mil que a gente tinha arredondado, ó, você já percebe que o valor da receita bruta de vendas dá um pouquinho menor. 206.972,71. Porque ele está usando esse número enorme aqui, ó, na conta. Ó. 10.34, 86.354 e assim por diante. Né? Deve ter mais números aqui. Continuando. Tá? Então, isso faz com que a conta exatamente saia zerada, 25% redondo, perfeito, é o resultado que eu queria. Mas, né, como nós utilizamos o valor de 10,35 redondo, isso dá uma diferença pequenininha aqui, né? Então a receita bruta muda um pouquinho, consequentemente o resultado final, consequentemente esse percentual de 25,01, né, é alterado. Ok? Então é em função desse arredondamento, só para você entender o quanto um arredondamento acaba impactando nas contas finais, tá? Então aqui eu fiz a conta para conferir se está correto. Só para terminar e acompanhar o exemplo completo, né, eu vou preencher todos esses campos que eu estou fazendo a conta de quanto cada item da demonstração de resultado representa perante a receita bruta de vendas, tá? Só para não ficar uma coisa feito pela metade aqui, né? Então eu só vou copiar a fórmula aqui para mostrar para vocês, né, que estou comparando, né, quanto que as despesas comerciais representam em cima do valor da receita bruta de vendas, quantas despesas administrativas representam em cima da receita bruta de vendas, e aí eu tenho os resultados aqui em percentuais dessa representatividade, tá? Mas assim, só para não deixar o 25% solto aqui, isso aqui na verdade faz parte de uma outra matéria, que seria a análise vertical, né? Quando nós fazemos análise vertical, usamos essa técnica,
Quem já viu isso conhece, quem não viu ainda provavelmente vai estar estudando em alguma outra matéria e entendendo como que isso é melhor. Mas como não é o foco da matéria, eu não vou me aprofundar nesses detalhes, ok? Então, continuando aqui, legal, a gente fez a apuração aqui do resultado pelo sistema de custeio por absorção e agora vamos fazer aqui pelo sistema de custeio variável direto. Então, para conseguir fazer pelo sistema de custeio variável direto, eu preciso estar reclassificando aqui quem são os gastos variáveis e quem são os gastos fixos, tá? É diferente do custeio por absorção, que eu separo custo de despesa. E aqui eu preciso separar quem é variável de quem é fixo, ok? Então vamos separar aqui quem são os gastos variáveis, que são aqueles que mudam em função da quantidade vendida ou produzida. Então voltando lá para a tabela inicial, ó. Quem são os gastos variáveis? Bom, mão de obra direta é variável, é um custo variável, né? Quanto mais eu produzo, mais eu preciso dela. Os materiais indiretos também são variáveis. Seguro galpão de fábrica é fixo. Ações de marketing são fixas. Matéria-prima, variável. Depreciação das máquinas, fixo. Salário administrativo, fixo. E comissão de vendas, variável. Ou seja, a comissão de vendas é paga ao vendedor de acordo com a quantidade que ele vende, né? Normalmente, né, aí no mercado, eu acho que todo mundo deve fazer alguma ideia. Todo vendedor tem um salário fixo, uma parte fixa, e aí ele tem a comissão das vendas dele. Quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar, tá? Então, comissões de venda acabam entrando como gasto variável, ok? Então, eu tenho um total aqui de 102 mil de gastos variáveis. Custos fixos, agora eu tenho aqui, né, a separação dos custos fixos, aqui está bem fácil, foi o mesmo que a gente utilizou lá no custeio por absorção, que foi o seguro do galpão da fábrica, mais a depreciação das máquinas, que dá o total de R$ 1.200. Despesas administrativas eu só tenho uma, né, que é o salário administrativo. E aí eu tenho as despesas com vendas, que, diferente lá do custeio por absorção, eu tenho só as ações de marketing. Por quê? Porque as comissões de vendas que foram consideradas despesas com vendas, elas são variáveis. E como elas são variáveis, elas entraram aqui nos gastos variáveis, tá? Então, uma vez que ela já está aqui dentro, você não pode colocar ela novamente aqui, ó. E aí eu tenho um total de... Eu já tenho aqui... Já estava digitado, né, 131.200, mas só para conferir eu fiz a soma, né, somando aqui 102 mais 1.200 mais 25 mais 3, para conferir 131.200. Os 131.200 tem que bater aqui com o total do custeio por absorção, que por sua vez é a somatória de tudo que a gente utilizou aqui. Então, na verdade, no custeio aqui variável direto, nós simplesmente agrupamos esses camaradas aqui, né, de uma maneira um pouquinho diferente lá pelo custeio por absorção. A gente separou aqui quem era variável de quem era fixo, ok? E aqui eu fiz essa separação dos fixos já para aproveitar no momento de apurar a demonstração do resultado, né? Montar a DRE, que fica muito mais prático, que aí eu já tenho esses números aqui tudo mastigado para mim, fica muito mais prático. Então, vamos montar aqui a apuração de resultado e verificar se está tudo correto. Deixa eu enquadrar aqui bonitinho para você conseguir enxergar legal. E vamos chegar aqui no resultado final para ver se está correto. Ah, estou esquecendo de um detalhe, né? Não montei o preço de venda. Sem o preço de venda eu não consigo apurar o resultado. Então, vou montar rapidinho o preço de venda aqui. Gasto unitário. Então, gasto unitário aqui no custeio variável direto, eu preciso só dos gastos variáveis, tá? Então, eu vou pegar o valor de 102 mil aqui e vou dividir pela quantidade produzida, que foi 20 mil unidades, né? Essa empresa produziu 20 mil unidades, então 102 mil dividido por 20 mil unidades, eu tenho o valor de R$ 5,10 por unidade produzida de gasto, tá? Então, só o gasto variável que está entrando aqui na conta. E por que só o gasto variável entra na conta? Porque no custeio variável direto, a empresa utiliza só o que é variável para formar o preço de venda, porque aí ela vai trabalhar na quantidade vendida para conseguir, né, com a margem de lucratividade que ela embutiu, cobrir todos os
custos e despesas fixas, tá? Então, no sistema de custeio variável direto, utiliza-se apenas o que é variável para formar o preço de venda, para apenas ter uma relação com o que se gasta quando realmente produz, porque gastos fixos, né, custos e despesas fixos, independente de eu produzir ou não, eu tenho eles, né? Esse custo está rolando. Então, de uma visão, por uma visão gerencial, não tem sentido eu pegar o custo fixo e atribuir ao produto, uma vez que ele não existe, né? Se ele existe em uma quantidade muito grande ou muito pequena, esse custo não vai mudar. Então, é muito melhor eu utilizar apenas os gastos variáveis para formar o preço de venda e trabalhar na quantidade vendida para que essa quantidade vendida atinja uma margem de contribuição suficiente para cobrir todos esses gastos fixos, tá? Então, no custeio variável direto funciona dessa maneira. Então, o preço de venda aqui é o valor do gasto variável unitário, 5,10, dividido pelo markup. Então, markup de 0,6339. Então, fazendo 5,10 dividido por 0,6339, eu tenho novamente aqui um valor de R$ 8,45, 43,30. Né? Se você estiver fazendo isso na máquina de calcular, também vai dar um valor grande. E aí você precisa fazer o arredondamento disso, porque como é um valor de preço de venda, nossa moeda tem apenas duas casas, vamos arredondar novamente para duas casas depois da vírgula. Então o valor de venda vai ser 8,5 centavos, tá? R$ 8,05, não é 8,5 que parece 8,50, né? R$ 8,05, ok? Então vamos apurar o resultado aqui. Valor da receita bruta de vendas, R$ 8,05 vezes 20 mil unidades. Então eu tenho o valor aqui de R$ 161 mil. Então R$ 8,05 vezes 20 mil unidades, 161 mil reais. Valor da receita bruta vezes a alíquota que essa empresa paga de Simples Nacional, que é de 11,61%. Então, 161 mil vezes 11,61%, 18.692,10. Retiro isso da receita bruta de vendas, eu fico com o valor de 142.307,90 de receita líquida. Gastos variáveis eu já separei aqui na minha tabela, ó. Por isso que facilita muito, né? Só copiar 102 mil reais e aí eu tiro a receita líquida de vendas menos os 102 mil reais, eu tenho a margem de contribuição de 40.307,90. Menos os custos fixos que eu também separei aqui, ó, de R$ 1.200, só copiar, não precisa fazer conta nenhuma, bem fácil. E aí eu pego o valor da margem de contribuição e retiro os custos fixos, tenho o valor do lucro bruto de R$ 39.107,90. As despesas operacionais é a soma das despesas administrativas que eu já deixei separado no valor de 25 mil, mais as despesas com vendas de 3 mil. Então as despesas operacionais totalizam 28 mil, sendo 25 mil de despesas administrativas e 3 mil de despesas com vendas. E aí eu chego no resultado final aqui dessa empresa, lucro bruto menos o valor das despesas operacionais de 28 mil. Então ela teve um resultado aqui de 11.107,90. Agora vamos conferir aí o resultado da margem que ela queria de 25%, se foi obtido. E aí eu vou chamar a atenção de você para um detalhe. No caso do custeio variável direto, eu não vou utilizar o resultado final, né, o lucro líquido aqui da empresa, que é essa última linha aqui, para conferir isso. Porque aqui no custeio variável direto, quem vai representar os 25% de lucratividade que essa empresa quis ter é a margem de contribuição aqui, ó. Por que é a margem de contribuição? Porque eu não utilizei apenas os gastos variáveis para formar o preço de venda. Se eu utilizei os gastos variáveis para formar o preço de venda e consequentemente eu embuti a margem de lucratividade e os impostos sobre vendas, onde esses camaradas se localizam aqui na demonstração do resultado. Ó, os impostos estão aqui, logo abaixo ao valor da venda. E os gastos variáveis logo após os impostos. Então, esse pedaço aqui, ó, que representa
o valor da minha venda com a adição da margem de lucratividade, com a adição dos gastos variáveis e dos impostos sobre vendas. Então, quando eu encontro o resultado da margem de contribuição, é ela que está refletindo a margem de lucratividade que eu desejava, que é de 25%. Está dando uma pequena diferença aqui de 0,4%, novamente, né, em função do arredondamento que nós fizemos aqui no preço de venda. Né, 0,04% é um valor bem pequeno, então ele é desprezível, mas esse valor é em função do arredondamento que nós fizemos aqui. Então, nossa conta aqui foi perfeita, bateu todos os resultados certinho, e é assim que funciona a formação do preço de venda, tanto no custeio por absorção como no custeio variável direto. Então aqui eu espero que você tenha entendido toda a metodologia de cálculo para estar conseguindo apurar, formar o preço de venda, né? Separar os gastos, formar o preço de venda, calcular o markup, calcular o markup primeiro, depois formar o preço de venda e depois apurar o resultado, conferindo se tudo que você realmente queria foi obtido, né, com as vendas aí de todos os produtos que a empresa fabrica, ou produtos, mercadorias, serviços, independente do segmento que a empresa esteja atuando, ok? Bom, então é isso, espero que esse exemplo tenha lhe ajudado a entender direitinho como é que funciona, ok? Até a próxima.